Tema de hoje: refletindo a imagem de Cristo. E é interessante este tema, porque à luz da Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso está descrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. O texto diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, nós somos parecidos com Deus. E por ser parecidos com Deus, eu já falei aqui e repito, o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele odeia Deus. Por quê? Porque ele foi banido dos céus, ele quis ser mais que Deus, e por conta disso, ele foi expulso de lá, se tornou, em vez de um anjo de luz, Lúcifer, se tornou Satanás, o tentador, o diabo. E desde então, ele sempre tenta destruir a criação de Deus, principalmente eu e você. Quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele lembra de Deus. E como ele não pode fazer nada contra Deus, absolutamente nada, ao contrário, a Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, o diabo vai ser preso por 1000 anos, depois ele vai ser solto, depois ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e vai sofrer como todos os outros que vão parar lá, ponto, isso é fato. E quando Deus criou a gente com um propósito. O apóstolo Paulo, ele descreveu parte dessa criação no livro de Efésios. Acompanhe aqui no capítulo 1, versículo 3. Ele disse assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Porque Deus, preste atenção, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Quando Deus estava pensando em fazer o mundo, Ele já estava pensando em mim e em você. Olha que coisa tremenda. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, e nós fomos adotados como filhos em Cristo Jesus. Cristo era o unigênito, depois que Ele morreu e ressuscitou, Ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos, inclusive eu e você, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, eu e você fomos criados para o louvor da gloriosa graça de Deus. Ou seja, Deus tinha um propósito quando criou a mim e a você. O diabo sabe disso. É interessante hoje você ver alguns jovens hoje espalhados pelo mundo afora. Virou uma, eu não sei se eu posso usar essa expressão, acredito que sim, mas para mim virou uma praga esse negócio de tatuagem. Porque a pessoa faz uma tatuagem no braço, aí ele faz no outro, aí ele faz nas costas, aí ele faz no peito, aí ele faz na perna. Tem uns que faz até nas partes íntimas, né? Tem besta para tudo, quer dizer, tem gente para tudo, né? E tira a ideia da imagem de Deus, deturpa a imagem que as pessoas têm quando olham, né? E veem a graça de Deus. O diabo, ele sabe o que faz. Ah, pastor, mas tatuagem é pecado? Olha, irmãos, tem muita controvérsia hoje em dia em relação a isso. A única coisa que eu posso te falar é baseado na Bíblia. E a tradução da NVI, que é muito criticada hoje em dia, inclusive, a NVI é muito criticada.
É a Nova Versão Internacional. A versão que nós usamos é uma versão mais, português mais do Brasil. E na versão NVI, na versão de João Ferreira de Almeida, tem um texto no Velho Testamento que Deus diz assim: não façam marcas em seus corpos. A NVI traduziu isso. E não foi assim, irmãos. O cara chegou lá e olhou assim e falou assim: não faça a marca. Não, isso aqui é para fazer tatuagem, vou fazer. Não. Eles pesquisam para fazer a tradução da Bíblia. Eu sei porque eu fiz um curso em 94, 95, na Sociedade Bíblica do Brasil, quando estava sendo lançado essa Bíblia, de como foi feita a tradução. Inclusive um dos tradutores que fez parte dessa tradução é brasileiro, famoso teólogo aí, Luiz Saião. Ele e outros tantos de Jerusalém, dos Estados Unidos, de outros países, se reuniram e durante alguns anos eles estudaram para traduzir a Bíblia para chegar no que chegou no NVI. E a NVI, esse texto está traduzido assim: não façam tatuagens em seus corpos. É a Bíblia. Agora, tem crente que fala assim: não, mas isso aí, Deus só quer o coração. Ué, beleza, cada um vai dar conta de si. Ponto. O que eu quero te dizer é que o diabo, ele é esperto. Então ele leva, eu já vi imagens de jovens, o cara arranca o nariz, fica igual uma caveira, só com uma coisa aqui, você já deve ter visto isso. Bota coisa na boca e fica lá, tudo. Você fala assim, você olha, você tem até medo. Se parecer um cara desse de noite na rua, eu fico com medo, porque parece um monstro. Ele quer ser diferente. Para quê? Então, toma cuidado, porque o diabo, ele é astuto, ele vai enganando, eu estou falando de duas coisas, existem outras tantas. O pecado mesmo, o diabo, ele é astuto, ele tenta as pessoas a se prostituírem, tenta as pessoas a falar palavrão, tenta as pessoas a se autodestruírem. Ele está aí, é a função dele. Então, nós que nascemos de novo em Cristo Jesus. Tem alguém aqui que nasceu de novo em Cristo Jesus? Nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, nós fomos chamados, segundo o texto, desde a fundação do mundo, para a gente ser diferente. E a diferença não é terno, gravata, saia grande, saia curta, cabelo comprido, cabelo curto. A diferença é como nós estamos refletindo a imagem de Cristo para as pessoas lá fora. Como é que as pessoas estão vendo a gente? E é interessante que o apóstolo Paulo, e eu quero falar um pouco sobre a vida dele, ele também escreveu algo para a igreja de Corinto. Ele passou um tempo lá, dizendo o seguinte, segundo Coríntios 3,18, eu pedi para os irmãos pegarem na versão Almeida Corrigida e Fiel, que ela fala claramente esta palavra espelho. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, ou seja, você não usa mais máscara, você é o que você é, lavado e remido pelo sangue de Jesus. O texto fala sobre isso, eu não tenho tempo para ler o texto todo. Todos nós com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aí a pergunta que não quer calar nessa manhã: você tem refletido a imagem de Cristo? O que a gente reflete do Evangelho para as pessoas? O que elas enxergam? O que elas leem nas nossas vidas? O que elas estão lendo? Pensando sobre isso, como a gente está lendo a Bíblia, estamos encerrando, graças a Deus, aí esse mês de dezembro encerramos a leitura da Bíblia anual, né? Para aqueles que no começo do ano entenderam e estão lendo. E é interessante que quanto mais você lê, mais você aprende. Lendo novamente a Bíblia, no sentido de ler toda, lemos o livro de Atos, uma semana atrás, mais ou menos,
E lá relata bem a vida de Paulo. O apóstolo Paulo, irmão, se teve alguém que entendeu o que é refletir a imagem de Jesus Cristo, esse alguém foi Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele entendeu perfeitamente de alguém que perseguia o evangelho, e aí tem uma cronologia na história de Paulo. Ele indo para Damasco, no meio do caminho, ele encontra Jesus. E o encontro dele com Jesus não foi lá essas coisas assim maravilhosas. Porque quando Jesus apareceu, veio uma forte luz e ele ficou cego. E ele ouviu aquela voz de Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele falou, quem tu és? Ele falou, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Por quê? Quando ele teve esse encontro com Jesus e ficou cego, as pessoas que estavam com ele ficaram apavoradas, diz o texto de Atos, e foram levados por estes homens para uma cidade que Deus havia falado, que Cristo havia falado. Alguém foi lá, a mando do Espírito Santo, pôs a mão na cabeça de Paulo. 3 dias depois, que ele ficou ficou cego, sem enxergar durante 3 dias. Durante esses 3 dias ele não comeu, ele só refletia, ele só pensava. E depois alguém foi, pôs a mão em sua cabeça, caiu como escamas dos seus olhos e ele voltou a enxergar. Dali para frente, Paulo se converteu. E o interessante é que a conversão de Paulo, ele precisou provar para as pessoas, para os líderes da época, que ele tinha se convertido. Porque imagina, um cara que está perseguindo o evangelho, um cara que tem cartas de líderes das sinagogas para perseguir os cristãos, para colocá-los na prisão e, se possível, até matá-los se eles não responderem ou não se submeterem a isso. De repente esse cara se converte. E nessa sua conversão, ele vai ter com os líderes da época, Pedro, Tiago, João, os outros apóstolos. E aí eles ficam assim, mas não era esse cara que estava perseguindo a gente? Esse cara está tramando alguma coisa, ele está querendo entrar no meio. Até que apareceu alguém chamado Barnabé, cheio da unção do Espírito Santo, que teve discernimento e falou, não, esse irmão aqui, o irmão Saulo, ele se converteu, vamos deixar ele mostrar essa conversão. Daí para frente, Paulo não parou de viver uma vida cristã. Paulo falava de Jesus de manhã, de tarde, de noite. Todas as pessoas que olhavam para Paulo falavam assim, mas esse não era o Saulo que perseguia, mitidão, agora esse cara está aí humilde falando do Jesus que ele perseguia, olha como ele está diferente. Paulo agora é outro. E ele entregou a sua vida totalmente para Jesus e foi pregando o evangelho. E o interessante, meus irmãos, como eu disse há pouco, todo cristão, além dos problemas que ele tem na vida, ele ainda é observado com olhos de desconfiança, principalmente hoje, né? Um adendo aqui, porque o que tem de gente hoje, irmãos, decepcionando aí, fazendo barbaridades dentro de igreja, não está no gibi. Gente que quem assiste pela internet fala assim, eu ir numa igreja para ver isso? Deus me livre. Porque os caras hoje mentem descaradamente. Tem uns tais de profetas aí, que Deus me perdoe, não estou aqui para julgar, mas quando eu vejo isso eu fico horrorizado. Metido a profeta que pega o celular e cobra, faz um pix de R$50, R$100, que eu vou revelar a tua vida, que eu vou te mostrar o teu futuro, eu falo até o teu número do RG. Tem cada coisa acontecendo nas igrejas por aí, irmãos, só Jesus na causa. E por causa disso,
as pessoas não querem saber de Jesus. Por quê? Porque quando ela olha para a igreja é bonita, o salão ou o templo é bonito. Mas e as pessoas? A igreja não é isso aqui, a igreja somos nós. Amém? Nós somos a igreja. Ou seja, as pessoas olham para nós. E se elas olham para nós e falam assim, Jesus, igual esse cara, Deus me livre, alguma coisa está errada. Eu estou te falando isso para a gente refletir, irmãos, porque daqui para frente, o tempo está passando de tal forma que esse tipo de escândalo, entenda essa expressão, ele vai se multiplicar. Porque as pessoas hoje não têm mais pudor, fazem tudo por dinheiro, vende até a alma para o Satanás por causa de dinheiro. Estou falando de gente que está dentro da igreja mentindo e enganando os outros. Ou seja, nós, estou falando aqui para a gente hoje, nós aqui, nós temos refletido a imagem de Cristo. Paulo, ele começou a pregar, começou a falar, começou a pregar, começou a falar, e ele foi perseguido, irmãos. Paulo foi perseguido, meu Jesus amado, como Paulo foi perseguido. Paulo, ele foi pregar primeiro para os judeus, aí ele entendeu que Deus o chamou para ser apóstolo dos gentios, ou seja, gentio é aquele que não é judeu, e ele começou a pregar, assim como Pedro tinha tido essa experiência, Paulo também começou a pregar para os gentios, as pessoas que não faziam parte dos judeus e tal, e muita gente se convertia, e Paulo, por causa disso, ele começou a ser perseguido, de perseguidor passou a ser perseguido, passou a ser desprezado. Gente, se você ler lá em 2 Coríntios, acho que 13, se eu não me engano, Paulo, ele descreve, gente, eu fui perseguido, tentaram me matar, fui apedrejado, para escapar da morte eu fui lançado por as pessoas de uma muralha de uma cidade numa cesta. Paulo, no meio do povo judeu, foi desprezado, foi julgado. Chegou um momento que ele estava falando de Jesus, e aí ele não sabia que o cara era o sumo sacerdote do local, ou sacerdote do local, e alguém falou para ele, como é que você está falando assim com o sacerdote? Pá, deu um tabefe nele. Ele falou, mas eu não sabia que ele era um sacerdote. Ele argumentava, ele queria ver as pessoas sendo salvas, ele queria ver as pessoas sendo transformadas como ele foi. E essa é a minha questão dos tempos atuais, porque se nós fomos mesmo transformados por Jesus, a coisa que eu mais quero é ver a minha família sendo salva. Eu oro todo dia pelos meus tios, pelos meus primos, pelos meus amigos que não são cristãos, pelos meus vizinhos, pelos vizinhos da igreja. Eu oro todo dia, Senhor, salva, tira essa áurea de idolatria, essa cegueira espiritual, para que eles possam enxergar Jesus como eu enxergo, que eles possam conhecer Jesus como eu conheço. Esse era o desejo de Paulo, e quanto mais Paulo falava, mais os próprios líderes da sinagoga julgavam. Chegou uma hora que falou o seguinte, vamos dar um jeito de matar esse cara. Vamos dar um jeito de matar esse cara e tal. Eles levaram ele preso e levaram para os soldados romanos da época que controlavam aquela região. E quando ele foi preso, quando pensaram em fazer alguma coisa contra ele, ele diz assim, eu sou cidadão romano. Aí os romanos, os soldados falaram, pera um pouquinho, você é cidadão romano? Para eu conseguir a cidadania romana, eu tive que trabalhar muito. Eu sou cidadão romano desde que nasci. Poxa, então mudou a figura. Que tipo de acusação vocês têm contra ele? Não, ele está falando de um tal de Jesus e tal. Falou, tá, mas e daí? O que isso afeta aqui? Não, porque ele... Não. Aí chegou um momento que Paulo, para não ser morto, ele fala assim, então eu apelo para César. Você apela para César? Então tá bom. Soldados pegaram ele numa manhã, que ele já estava jurado de morte. Estou sintetizando aqui rapidamente para você entender.
foi levado preso para uma outra pequena cidade, província. De lá ficou uns dias, foi levado para outro lugar mais uns dias. Os seus acusadores foram atrás dos soldados romanos para saber por que eles tinham levado ele embora dali, que eles tinham um plano para matar Paulo, mas o plano de Deus era muito maior. Paulo tinha que chegar em Roma, né? E ele foi passando por cidades e tal, até chegar num momento que eu quero ler agora com vocês, que eu acho que lendo vai ficar mais gostoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Essa história é fantástica. Eu sintetizei aqui do 14 até o 26. Se você quiser, leia essa história, livro de Atos. Você vai ficar impressionado de ver como alguém refletia a imagem de Cristo. Como Paulo tinha um relacionamento com Cristo tremendo. Atos capítulo 27, é um texto longo aqui, eu vou ler rápido, a partir do versículo 21. Atos 27, 21. Vistos que os homens tinham passado muito tempo sem comer, aliás, pausa aqui, eu até cortei esse texto para não ficar muito longo, desculpa. Do versículo 1 até o 26, Paulo foi levado para uma cidade portuária. De lá os soldados romanos encontraram um navio cargueiro, e lá eles levaram os presos junto com Paulo. Paulo estava algemado, preso, junto com outros presos, e eles foram levados. Só que antes de sair, Paulo fala para o centurião assim, o centurião era o chefe da guarda: olha, senhores, é melhor a gente não ir, porque senão o barco vai a pique, a coisa não vai ser boa, essa viagem não vai ser boa, o anjo do Senhor me falou. Mas o centurião não deu bola, falou: você manja de nada, vamos embora. E eles foram, e durante a viagem, naquele momento de tempestades, eles passaram dificuldades, eles tiveram que jogar carga fora. Foi uma luta, irmãos, uma luta a ponto de, 21 agora, vistos que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Versículo 22, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Versículo 23, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, 24, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Olha que coisa tremenda. Versículo 25, assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como foi me dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. 27, na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. 28, lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. 29, temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. 30, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. 31, então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. 32, com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. 33, pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer.
34, agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. 35, tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. 36, todos se reanimaram e também comeram algo. 37, guarde isso, estavam a bordo 276 pessoas. Pausa aí. Por causa da vida de Paulo, porque ele refletia a imagem de Cristo, Deus preservou a vida de 276 pessoas. Você vai entender daqui a pouco o que eu estou te falando. 38. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. 41, mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. 42, os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. 43, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. 44, os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma todos chegaram a salvo à terra. Capítulo 28, agora versículo 1, rapidamente. Uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. 3, Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. 4, quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: esse cara é azarado. Certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. 5, mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. 6, eles porém esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente, mas, tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. 7, próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. 8, seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Versículo 9, e o último desse que quero ler. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Não fecha a Bíblia aí, daqui a pouco a gente volta. O que eu quero te mostrar aqui com a história de Paulo. Esse aqui refletia Cristo. Porque Paulo tinha todo motivo, irmãos, todo motivo, para ele ficar dentro do navio, amuado, e falando assim: ó vida, ó dor, eu só fui pregar o Evangelho, Deus, olha aí onde eu estou, que situação, Deus, o Senhor não é meu Deus, como algumas igrejas ensinam, o Senhor tem que me dar, porque eu sou filho, o Senhor tem que me dar, porque se o Senhor não me der, eu não quero mais saber do Senhor. Tem igreja que ensina isso aí, tem uns doidos aí que faz isso. Paulo, acorrentado, algemado, ele tinha aquele relacionamento com Deus, né? Diário, constante, que Deus envia o anjo e fala assim: olha, Deus tem um plano para a tua vida, e Ele quer que você chegue lá diante de César, lá em Roma, tá? Ele vai preservar a tua vida. Paulo chama todos,
Eles já estavam lutando ali, o barco indo a pique, sem rumo. E ele fala assim: olha, fiquem tranquilos. Aliás, faz tanto tempo que vocês não comem que é melhor comer. E o texto diz que Paulo pegou o pão e começou a repartir. E eles comeram até ficarem saciados. Ficaram saciados e tal. Paulo falou: fica sossegado, que ninguém vai morrer. Nenhum fio de cabelo de vocês será perdido, porque o Deus que eu sirvo me falou que está com a gente aqui e vai guardar a gente. Aí o barco é arrebentado pela água, ele cai no mar. Centurião, que lá atrás tinha falado para Paulo assim: você está pensando que você é quem? Nós manjamos das coisas. Agora ele estava ouvindo o Paulo. E para preservar a vida de Paulo, ele permitiu que eles fossem para essa ilha. E chegando na ilha, época de frio, muito frio, água gelada, tremendo. Paulo, como os outros, vão fazer uma fogueira, vamos tal. E aí ele pega alguns gravetos, tem uma cobra. Os moradores da ilha que receberam aquele povo, aqueles bandidos, né? E também Paulo e os soldados e os funcionários ou aqueles que trabalhavam no navio, receberam de bom grado. E aí Paulo lá vem uma cobra na mão dele, pica ele, e os caras falam: meu, esse cara aí é bandido, porque se ele não morreu no mar, vai morrer agora da cobra. Tipo assim, eu não acredito em azar, mas esse cara é azarado, né? E Paulo nem aí, Paulo se aquecendo, e passa tempo. Eles olham e falam assim: ué, o cara não morreu. Esse cara não... tem alguma coisa de diferente nele. Por que esse cara não morreu? Acho que ele é um Deus. Não. Eu sou servo de um Deus vivo e poderoso. O dono da melhor casa da cidade fala assim: ó, vem ficar uns dias em casa aqui, porque o cara também não é tonto, né, irmãos? Quando o cara vê que tem alguém que reflete a imagem de Cristo, ele vai tratar bem. E ele chama, e esse homem leva-o para casa. E quando Paulo chega na casa dele, acabamos de ler, o pai dele, o sogro dele estava doente. Paulo vai lá e impõe as mãos. Imagina, irmãos, o cara de algema, tinha tudo para reclamar da vida, ele não está nem aí, ele vai lá e impõe as mãos na cabeça da pessoa, de ser curado em nome de Jesus, e o cara é curado na hora. Aí vem um monte de gente da ilha, doente, e Paulo ali naquela situação, preso. Paulo podia falar assim: vai perturbar outros, eu estou aqui sofrendo, você não sabe o problema que eu estou vivendo. Eu que quis pregar o evangelho, quanto que eu estou sofrendo aqui, vocês não sabem de nada, então não me perturbe. Ele podia ter falado isso ou podia? Sim ou não? Sim. Mas como ele refletia a imagem de Cristo, não importava correntes nos pés, na mão, importava que Cristo saísse da vida dele e alcançasse pessoas. E as pessoas, todos, diz o texto, que estavam doentes da ilha que vieram, ele impôs as mãos e as pessoas foram curadas. Ah, pastor, mas isso é só para Paulo, só para apóstolo, bispo, pastor, presbítero, né? Eu não posso. Irmão, irmã, isso só não acontece na tua vida porque você não quer. Porque se você se santificar, se você buscar a Deus, se você orar mais, se você clamar ao Senhor, você não precisa ter título nenhum. Vai ser assim: aquele irmão orou e a pessoa foi curada, aquela irmã orou e a pessoa foi curada. Por quê? Porque a imagem de Cristo está explícita na tua vida. Volte aí para Atos agora, eu vou encerrar lendo esse texto aqui, Atos 28, encerrar o texto, claro, né? Ainda vou falar mais uns 40 minutos aqui. Estou brincando. Ó, já todo mundo olhou para o relógio, viu? É automático, né? Atos 28, versículo 17. Ele já estava em Roma. Se você continuar lendo o texto aí, ele já estava em Roma. Demorou 3 meses essa ida para Roma, tal. 3 dias depois que ele estava lá, ele convocou os líderes dos judeus. Quando esses se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos.
Eles me interrogaram, queriam me soltar porque eu não era culpado do crime algum ou de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, os judeus, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Versículo 20, por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel é que estou preso com essas algemas. 21, olha a resposta dos líderes da igreja de Jerusalém, dos judeus. Olha, nós não recebemos carta nenhuma da Judéia a seu respeito, nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. 23, assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo, ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Versículo 24, alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Ao contrário, discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito essa declaração final. Ele citou Isaías, capítulo 6. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. 26. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? 27. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria, disse o Senhor no passado através de Isaías. E Paulo recitou. 28, portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Aleluia. Tem alguém que ouviu a mensagem do Evangelho aqui? Aleluia. Versículo 29, depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. 30, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. 31 e último, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Quer dizer, mesmo o cara acorrentado, preso, ele tinha argumento para falar assim: ainda assim, eu tenho um Deus que é vivo, que é poderoso, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao 3º dia, que todo o poder nos céus e na terra está nas suas mãos, e Ele pode mudar a vida de vocês, como Ele mudou a minha. Mas os caras olharam para ele e falaram assim: isso aí não rola muito não. Mas Paulo não desistiu, Paulo continuou pregando. Por quê? Era impossível, vou repetir aqui 2 Coríntios 12, 15. Aliás, vou citar esse texto, vou repetir o outro depois. 2 Coríntios 12, 15, Paulo escreveu assim aos Coríntios: de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Ou seja, não importa o que eu vou gastar de tempo, de vida, de dinheiro. O que importa é que o Evangelho alcance vocês. O que importa é que Jesus alcance a tua vida, transforme a tua vida, perdoe os teus pecados e você venha viver uma vida na presença do Senhor. Isso é o que importa para mim. Então, para mim não tem dinheiro, não tem tempo. Eu vou dedicar a minha vida para isso. Aí você fala assim: ah, pastor, mas eu vou ter que fazer isso? Irmãos, eu estou querendo te dar aqui uma ideia de como a gente pode refletir a imagem de Cristo. 2 Coríntios 3,18, agora sim eu repito, ele disse: todos nós com o rosto descoberto,
refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aí veio no coração assim, ele citou aqui esse artefato especial chamado espelho. O espelho é um aparato que a gente usa dia a dia, exceto aqueles que não penteiam o cabelo, né? Todo mundo que penteia o cabelo, os que tem, né, Valdir? Os que tem. E olha que aí já foi cheio, hein, Valdir? Ah, Jesus. Você olha no espelho todo dia. Você está dirigindo, você tem que olhar no espelho. Agora, quando você está na sua casa e olha você no espelho e reflete a tua imagem, o que você vê? O que você fala quando a tua imagem está refletida no espelho? Eis aqui alguém que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ou será que você é daqueles que fala assim: eis aqui um cara que perdeu tudo na vida, não vejo a hora de me matar. Eis aqui alguém que sofreu tanto, tanto. Ou você olha no espelho e fala assim: eis aqui alguém que apesar de toda a luta, toda a dificuldade, está de pé, servindo um Deus vivo e poderoso. Deus nos comparou, ou usou a vida de Paulo para trazer esse texto, essa ideia de comparar, porque o espelho também ele reflete as imagens. Como eu disse, você está guiando, você olha no retrovisor de dentro, você vê refletido o carro que está atrás. Você olha nos retrovisores do lado, você vê refletido os outros carros. A ideia aqui do texto que Paulo quis dizer é o seguinte: uma vez que a gente se converteu, uma vez que a gente mudou de vida, uma vez que a gente agora, como ele escreveu a Colossenses capítulo 3, ele disse assim: se você já ressuscitou com Cristo, se você nasceu de novo, pense agora nas coisas que são do alto. E o problema de hoje é que as pessoas pensam muito na vida terrena. Aliás, hoje tem igreja especializada para viver a vida terrena. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter isso, você tem que curtir, você tem que viver, você tem que fazer. Nossa, se Paulo tivesse hoje aqui, acho que ele era apedrejado para não pregar o evangelho de Cristo. E eu não estou falando que você não pode ter dinheiro, você não pode, entenda bem. Eu estou querendo te dizer que nós fomos chamados. Lembra do texto de Efésios? Deus nos escolheu e nos predestinou. É uma palavra muito forte para muita gente. Traduzindo em miúdos, lá quando Deus estava fazendo o mundo, criando o mundo, Ele já pensava em mim, já pensava em você, já tinha tudo planejado. Agora você acha que nesse planejamento de Deus, Deus planejou você sofrer? Viver doente? Viver cabisbaixo? Viver triste? Depressivo? Ansioso? Ai meu Deus, como é que vai ser amanhã? Ai Jesus, realmente você acha que foi para isso? Que lá atrás Deus pensou na gente? Não. Por isso que Jesus falou para aquela mulher em João 4, Deus procura adoradores, gente que adora a Deus em espírito e verdade, gente que reflete. Quando olha para mim, olha para você e fala assim: caramba, essa pessoa tem algo diferente. Seja no nosso falar, seja no nosso agir, tem algo diferente. Não é possível. Você vê, todo mundo briga, discute. Eu olho para essa casa, eu passo em frente a essa casa, eu não vejo discussão nenhuma, eu não vejo briga nenhuma. Eu vejo uma família unida. O que será que eles têm diferente? Deus está, me permita essa expressão aqui para terminar, Deus está procurando pessoas nessa terra que, como diz o texto, possa como espelho refletir. Tem uma canção muito bonita
Eu até peguei parte da letra dela aqui, que você conhece, que muita gente só canta, mas não vive. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Eu e você somos um espelho. Amém, queridos? Amém. Deu para entender isso? Na Bíblia, eu e você refletimos alguma coisa. Sim ou não? Sim. Tem gente que reflete o mal. Tem gente que reflete discórdia. Tem gente que reflete maldades. Agora, tem pessoas que refletem o quê? A pessoa, a vida de Cristo. E é por isso que a gente participa da ceia, porque Jesus disse, João 6,53, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. E o diabo sabe que a nossa vida espiritual, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente busca o Senhor de coração, Deus começa a acrescentar, a capacitar, a fortalecer, e nesse crescimento espiritual, meus irmãos, a gente resiste ao diabo, ele vai embora. Ele sabe que a vida espiritual do cristão, se ele se dedicar, ele não consegue derrubar. Por isso que ele luta. Para quê? Para que a gente venha a refletir a nossa velha natureza. E a velha natureza, no dia que a gente foi batizado, morreu. Não sei se você sabia disso, né? Mas nós morremos, matamos a velha natureza, nascemos de novo, agora da água e do Espírito. Por isso que é importante o batismo. Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. Se você creu, você se batiza. Quando você se batiza, você mata a velha natureza, você vive agora da água e do Espírito. Você vive uma nova vida em Cristo Jesus. E nessa nova vida, você começa a refletir Jesus através de você. É simples de entender. E por que será que as pessoas não querem hoje conhecer Jesus? Na maioria dos casos, porque elas não conseguem ver esse reflexo, essa natureza divina em nós. E é isso que eu quero deixar você nessa manhã pensando. Afinal de contas, nós temos refletido a imagem de Cristo diariamente? A gente se preocupa com os outros? Pastor, mas eu já tenho tanto problema. Você não sabe, pastor, tenho tanto problema. Quando você dobra os joelhos para orar, ou senta para orar, você lembra dos outros? Eu já falei aqui e vou repetir, por experiência própria, tá? Quanto mais eu oro pelos outros e menos por mim, e Deus sabe o que eu estou falando, eu oro por todas as pessoas que eu vou lembrando, eu vou orando, você tanto por mim, falo: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor, pela tua bênção. Poxa, obrigado, Senhor, tudo, pela tua provisão. Obrigado, Senhor. E eu oro mais pelos outros. Quanto mais você ora pelos outros, menos problemas você tem, mais Deus te abençoa. Porque você é um canal de bênção. Você é um canal de bênção. Lembra o que o pastor Walter disse aqui? A palavra de Jesus. Você, quando é abençoado, quando tem essa mentalidade, a boa medida que vem de Deus, ela é recalcada, ela é sacudida, ela é transbordante. Chega em você, enche você, sai de você e abençoa as outras pessoas. Abençoa as outras pessoas. Deus me chamou, Deus te chamou para ser uma bênção. Ah, mas o mundo não valoriza isso. Que importa o mundo? Não é ele que paga minhas contas. Deus é que me sustenta. Deus é que anda comigo. Então importa eu agradar ao Senhor. O que eu vou fazer? Eu vou viver de glória em glória. Ah, mas você está passando dificuldade, luta. Eu vou viver de glória em glória.
Ah, mas você está enfermo. Eu vou viver de glória em glória. Por quê? Porque o meu Deus está acima de todas essas situações. Eu não preciso provar nada para ninguém, é só olhar para a minha vida e ver que Deus está comigo, ponto. O apóstolo Paulo conseguiu, irmãos, viver assim. Oxalá a gente venha conseguir também viver assim, refletindo a imagem de Cristo todo o tempo, aonde a gente estiver, para a glória de Deus nosso Pai.